poussière, je t'aime. Tu m'avais manqué, poussière, je t'aime, poussière, je t'aime. Tu m'as préféré, poussière, je t'aime, poussière, je t'aime. Olá e sejam bem-vindos ao Bruxelas, meu amor, o programa da Euronews que lhe traz todas as semanas, em português, as notícias e os debates que marcam a atualidade europeia. Eu sou Mariana Correia e estes são os destaques da semana. Começamos pela França. Desde que Marine Le Pen, a favorita da extrema-direita francesa, foi considerada culpada de desvios de fundos e impedida de participar em futuras eleições, que as reações não pararam de chegar, para alguns, incluindo o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o vice-presidente J.D. Vance. Esta condenação é uma caça às bruxas promovida, e passo a citar, esquerdistas europeus. Para outros, é simplesmente o Estado de Direito em ação. Ouvimos como Bruxelas tem reagido e analisamos o que tudo isto significa para a França e para o futuro da União Europeia. E ainda, desde que o anúncio das tarifas de Trump abalou a Europa e a geopolítica começou a moldar uma nova ordem mundial, Bruxelas decidiu abrir-se ao mundo, de Berna aos Barbados, de Nova Delhi ao Uzbequistão. A Presidente da Comissão Europeia já visitou dezenas de países este ano. E qual o plano? Construir novas parcerias vencedoras com qualquer país que esteja aberto a cooperar. Analisamos a direção de que estas novas alianças estão a tomar e questionamos se Bruxelas corre o risco de perder a bússola moral na busca pela sobrevivência. São várias as questões para colocar aos nossos convidados de hoje, que passo já a cumprimentar. Isilda Gomes, eurodeputada do Partido Socialista no Parlamento Europeu. Ana Neves, jornalista e correspondente da Agência Lusa em Bruxelas. E Paulo Cunha, eurodeputado do Partido Social Democrata no Parlamento Europeu. Obrigada aos três. E assim que está desse lado. Antes de começarmos o nosso debate, vamos primeiro perceber o que está em causa na condenação de Marine Le Pen e de que forma está a dividir o discurso público e político em França. Indignem-se são as palavras usadas por dos diputados de Marine Le Pen na televisão francesa, logo após a decisão do Tribunal de Paris que impide a líder da extrema-direita francesa de ser candidata às próximas eleições presidenciais de 2027. Segundo a Assemblée Nacional, as instituições de França e a própria democracia foram executadas, estão mortas ou foram violadas. Marine Le Pen llegó a compararse como líder da oposição russa Alexei Navalny, que morreu envenenado em 2024. O tribunal decidiu que Marine Le Pen é culpada de desvio de fundos públicos. A corrupção é a corrupção, seja para o enriquecimento pessoal dos políticos ou para beneficiar partidos. E agora? A dura sentença contra Le Pen aumentará o apoio ao seu partido ou levará uma maior fragmentação da extrema-direita francesa. Seja como for, elevou dramaticamente as respostas políticas. Está tudo em cima da mesa. Paulo, comece por si. Qual é a sua aposta? Este episódio fecha um ciclo político em França ou abre um espaço para uma radicalização ainda maior da direita francesa? Bom, cumprimento a si, às minhas colegas, e agradeço o convite para aqui estar. Eu acho que o que está a acontecer em França é, de certa forma, um resultado de algum deslumbramento, de uma busca incessante do poder. Um partido que achou que naturalmente ia ganhar eleições e começou digamos, a usurpar um conjunto de outras funções. Entendo que é um sinal de preocupação, que não se restringe à França, porque estes partidos populistas têm presença em quase todos os países na Europa e em muitos outros em todo o mundo, mas infelizmente as más práticas acontecem na sequência das más ideologias. Se muitos achavam que estes partidos eram partidos, como alguns diziam, fora da caixa e, portanto, antissistema, o antissistema para eles significa subversão, significa desrespeito pelas regras, pelas normas e confusão entre o que é o partido da Sra. Le Pen e o que é o Estado francês e o que é a União Europeia. Aquilo de que a Sra. Le Pen era acusada e foi condenada é muito grave. Estavam a falar de desvio de fundos e, como a peça dizia, e bem, não interessa se os fundos são desviados da União Europeia para o meu bolso ou são desviados para ações do meu partido, porque de uma forma ou de outra estão a beneficiar as minhas propostas políticas. Esta subversão merece reprovação, ainda bem que o Tribunal procedeu a esta condenação. Isilda, a defesa de Le Pen contesta exatamente a sentença que proíbe
de concorrer às próximas eleições presidenciais de 2027, ou qualquer outras que existam entretanto, mas de qualquer forma não contesta o desvio dos fundos, como o Paulo estava a dizer aqui. São 4 milhões de euros, não é coisa pouca. Como é que se explica que se conteste a inelegibilidade, mas não se conteste o crime em si? Muito obrigada pelo convite, exatamente. É que o problema da extrema-direita é que apregoa muito os grandes valores e, aliás, nós temos, à semelhança do que se passa, por exemplo, em Portugal, que temos um partido irmão do partido de Le Pen, que dizia que o lugar dos ladrões é na prisão. Mas é se for com os outros partidos, se for com os deles não é assim. Não é assim que acontece. E, portanto, falar, como falam muitas vezes neste momento, em politização da justiça, neste caso, bom, é subverter tudo aquilo que é a democracia e tudo aquilo que são os papéis que são de cada um, digamos, dos órgãos. Há a política, o que é da política, há a justiça, o que é da justiça. Eu, aliás, como viúva de um ex-juiz, aprendi sempre a respeitar muito aquilo que são as regras da justiça. E se ela foi condenada, certamente, naturalmente que ela não contesta, como muito bem disse, que desviou os 4 milhões, contesta sim que não possa concorrer. Portanto, há de facto consequências que ela tem que tirar. Agora, se isto é melhor ou pior para a Europa, aquilo que eu posso dizer é o seguinte: nós sabemos que quem a vai substituir é o Jordan Bardella. Toda a gente já sabe que é assim que vai acontecer. Ela não quer. Pois, que ainda está mais à direita dela, não é? Agora, acho que isto também é um alerta para os partidos democráticos e para as pessoas, para os cidadãos, que quando ouvem estes partidos de extrema-direita falar muito alto e dizer, apregoar os valores e tudo isso, que depois na prática não os cumprem e não os defendem. E isto pode ser que seja uma chamada de atenção para a Europa e para os europeus, para que de facto nós façamos uma viragem para a democracia e que estes partidos populistas e xenófobos naturalmente tenham um papel secundário na nossa política. Eu não estou a dizer que deixem de existir, de maneira nenhuma, eles têm o seu lugar, mas que tenham um papel secundário, porque neste momento eles têm de facto uma voz muito alta, falam muito alto. Ana, em 2013 Marine Le Pen veio publicamente defender a inelegibilidade dos políticos quando são condenados por crimes durante os seus mandatos. Isto é uma ironia política ou uma incoerência no discurso? Eu acho que, antes de mais, obrigada pelo convite para estar aqui presente e cumprimento também os restantes convidados. Eu acho que, acima de tudo, ainda é demasiado cedo para entender que, de facto, que efeito é que terá o caso Le Pen na política europeia, na política francesa. Poderemos começar já a tirar algumas lições. Será, como a Mariana dizia no início, perceber se, de facto, o eleitorado se irá mobilizar mais por esta ideia de caça às bruxas ou de perseguição política, como tem vindo a ser apregoada por Marine Le Pen, ou se, por outro lado, vai levar uma fragmentação da extrema-direita francesa e até europeia, eventualmente pela sucessão de casos semelhantes. Respondendo à questão que me fizeste agora, perceber também como é que alguns políticos de extrema-direita se vão posicionar durante este tempo, e daí dizer que será ainda difícil perceber ou tirar já todas as conclusões, até porque temos, por exemplo, o André Ventura em Portugal, que aquilo que disse é que, de facto, quem é acusado de desvio de fundos deve ser punido, e temos uma deputada do seu partido, Rita Matias, que disse, por outro lado, tratar-se de um ataque à democracia. Portanto, eu penso que ainda é bastante cedo para tirar todas as conclusões deste caso, mas de facto vamos começar a perceber aqui nos próximos meses o que é que acontecerá. E ainda num sentido mais lato, na União Europeia, poderemos também ter outras lições ou visões deste caso. Poderemos também ver, eventualmente, um reforço nas instituições. De facto, perceber-se que quando há estes casos de desvios de fundos ou de corrupção, estes casos são punidos. Veremos se eventualmente isto dá ou não leva a que mais gente confie ou opte por partidos de extrema-direita, ou, por outro lado, leva ainda a uma reorganização da extrema-direita ao nível europeu.
Os políticos de perto e de longe têm reagido às notícias sobre Le Pen. J.D. Vance, vice-presidente dos Estados Unidos, é um deles. Vamos só ler um pequeno excerto de uma entrevista que ele deu há pouco tempo, em que diz que estão a tentar colocar Marine Le Pen na prisão e a excluí-la das eleições. Isto não é democracia. Se continuarem a fazer isto, a relação com a Europa será posta à prova. Ora, nos Estados Unidos é aceitável que um presidente tenha um registro criminal ou tenha sido acusado, mas não na União Europeia. Ana, voltamos a si. Lemos agora um excerto com ameaças vindas do vice-presidente dos Estados Unidos. Temos Barrelat também a convocar manifestações em Paris. Isto deve levantar um debate sobre os limites da contestação política. Não, eu acho que deve levantar um debate sobre o reforço dos mecanismos de controlo de fraude, de desvio de dinheiros públicos, porque esse tem que ser o caminho que tem que ser feito. Estamos a falar de dinheiro público, de dinheiro que não devia ser usado para outro fim que não aquele que foi destinado, e, portanto, aquilo que vários analistas dizem é que, apesar das várias leituras políticas que isso possa trazer, até do recurso no próximo verão, como eu referi há pouco, aquilo que deve ser feito é um caminho cada vez mais do reforço dos mecanismos existentes para, de facto, evitar este tipo de casos. Obviamente não vão deixar de existir, mas havendo uma maior monitorização, talvez não sejam tão significativos. Paulo, estes comportamentos são um sinal perigoso de intimidação política? Muito perigoso. Este apelo à insurreição, esta mensagem de J.D. Vance de que sinalizar que a democracia está em causa, como se quando um tribunal atua em relação a um político, isso seja um ataque à democracia. O que se interpreta das declarações do vice-presidente americano, e que me deixa, obviamente, preocupado, não me surpreende, mas deixa-me preocupado, é este assemelhar entre a intervenção de um juiz, de um tribunal, cuja força é incontestável em cada um dos ordenamentos jurídicos, que o seu poder de ação difere em função de quem é o visado. Se for um cidadão comum, faz todo sentido, ninguém vai produzir declarações. Se for um líder partidário, como é a Sra. Le Pen, já está tudo em causa. Eu acho que o que está em causa, e como há pouco aqui foi dito, particularmente a Ana, este é um tempo de reforço das instituições. No contexto em que nós vivemos, em que há verdadeiros ataques à democracia, que vêm desde as redes sociais, às guerras híbridas, nomeadamente com o uso de fluxos migrantes, até estas questões dos partidos de extrema-direita. Isto são tempos muito exigentes em que as instituições têm que funcionar cada vez melhor e é preciso que os poderes políticos em cada um dos países reforcem inequivocamente com os meios que for necessário as instituições judiciais e parajudiciais, não só do ponto de vista do julgamento, mas também da perseguição, da fiscalização, dos controlos, das regras. Hoje fala-se muito em desburocratizar, mas é preciso que não confundamos desburocratizar com desregular. Há uma tendência para a desregulação à escala global que me deixa preocupado, porque fenómenos como este podem passar, digamos que despercebidos, se nós formos descuidados na sua monitorização. Há que reforçar os processos para que sejamos bem-sucedidos. Então, Isilda, pergunto-lhe a si o mesmo, que é, será que estes comportamentos são compatíveis com as instituições democráticas? Claro que não são. Na minha perspectiva, isto é a normalização do crime, portanto, de quem comete ilícitos. Aliás, eu acho que a extrema-direita tem uma forma de estar muito peculiar. Quando é com os outros, não se incomoda, antes pelo contrário, bate e diz sim senhor, muito bem. Aliás, em França, se bem estão lembrados, já foram alvo de inelegibilidade, e eu, a ver se não me engano, o ex-primeiro-ministro Alain Juppé, o ex-presidente Nicolas Sarkozy e também François Fillon. Agora, quando e Le Pen veio sempre pedir a inelegibilidade para eles. Exatamente. E agora, que lhes toca a eles, credo que naturalmente não pode ser elegível e está em causa a democracia. Em causa estaria a democracia se não fosse assim. Se não houvesse esta decisão por parte do Tribunal. E aí eu teria receio do futuro da democracia na Europa. Assim, obviamente que esta decisão deixou-me um pouco mais tranquila, porque quem deve paga e naturalmente não se normaliza este tipo de comportamentos, porque são completamente desajustados, ilícitos e, portanto, nós não podemos aceitar este tipo de comportamentos.
Marine Le Pen foi condenada a 4 anos de prisão, uma multa de 100 mil euros e 5 anos de inelegibilidade com efeitos imediatos. Na prática, e já falamos aqui, Le Pen fica impedida de se candidatar a cargos políticos nos próximos anos, incluindo as presidenciais de 2027. No entanto, apesar de pequena, há hipóteses desta sentença ser revertida e quem nos diz é o politólogo Jean-Yves Camus. Vamos ouvir. Non, ce verdict ne signe pas la fin de la carrière. Não, este veredito não marca o fim da carreira política de Marine Le Pen, porque em todas as democracias do mundo existem processos de recurso que podem chegar até um tribunal de última instância e, eventualmente, resultar numa pena mais branda. O partido já está a pensar num plano B. Esse plano B estava quase de certeza definido à partida. Por agora, é Jordan Bardella quem, apesar de não dizer que poderá substituir Marine Le Pen, tem de apoiar a líder do partido e manter a união. Hoje, o Rassemblement Nacional conta com mais de 10 milhões de votos. O número de eleitores é muito maior do que o de militantes. Tant que le réservoir de ceux qui militent. O Rassemblement Nacional tenta capitalizar os votos que teve nas urnas, mas Marine Le Pen diz numa entrevista à TF1, e eu passo a ler, que esta condenação é uma força adicional na luta que travo em nome dos eleitores. Isilda, em nome dos eleitores ou do partido que sem Le Pen fica apenas com um presidente de 29 anos que ainda não tem experiência política suficiente para ser presidente de França? Naturalmente que é em nome do partido, não em nome da democracia e não em nome do futuro da França. Eu até tenho alguma expectativa de que veja a França a reorganizar-se em função daquilo que aconteceu e que as forças democráticas ganhem mais peso, tenham mais força. Isto seria, de facto, extremamente importante e digamos que isto também serve de exemplo para outros eurodeputados, obviamente, para outros políticos. Porque, por exemplo, há bocado falámos em André Ventura. André Ventura, que dizia que, de facto, os corruptos, era tudo corrupto, chegou-se a descobrir que, afinal, uma grande parte dos seus deputados na Assembleia da República têm problemas com a justiça. E alguns graves problemas também. E, portanto, é preciso eliminar estes focos que nós vamos detectando nestas forças de direita radical que têm um discurso muito fácil de absorver por parte dos cidadãos, mas que depois, na prática, se verifica que, de facto, são partidos com todos os problemas, com muitos problemas e que, naturalmente, merecem uma reprovação por parte dos cidadãos. E eu espero que os cidadãos vejam isso. Aproveito para perguntar, se calhar, ao Paulo e à Isilda a mesma questão, que é estes partidos dos extremos aproveitaram vazios que se foram criados na sociedade, mas também aqui há alguma culpa dos partidos de direita, de centro, enfim, mais liberais, que não aproveitaram esse vazio, não é? Ou qual é a sua opinião? Se me permite, quem quiser falar primeiro. O que eu acho, sinceramente, é que o tipo de discurso que a direita radical tem não é o discurso dos nossos partidos democráticos. Nós falamos verdade. Sim. Nós temos essa tendência para dizer a verdade aos cidadãos. Enquanto que estes partidos dizem as mentiras mais despoderadas com uma calma e uma tranquilidade que parece que estão a passar a maior verdade do mundo. Concorda, Paulo? Concordo como sendo um fator, mas não como sendo o único. Porque esse discurso da extrema-esquerda também o foi tendo e nunca se conseguiu chegar aos recordes eleitorais como está a chegar à extrema-direita. Aquela facilidade do discurso, a lógica populista de dizer tudo, prometer tudo, como se tudo fosse possível. Mas, de facto, os partidos têm alguma responsabilidade, acima de tudo por causa da qualidade de governação ou perda da qualidade de governação. Eu acho que ao longo dos anos teve também com o desgaste da democracia. É bom não ignorar que mesmo as pessoas também se cansam das coisas boas. Até nas nossas vidas, nos cansamos de coisas das quais gostamos. Eu acho que as pessoas, não é que não gostem da democracia, mas entendem que a democracia não tem resolvido alguns problemas. Como os problemas, a questão da segurança, a questão do emprego, a questão dos rendimentos. Há uma série de dossiês que não são resolvidos com os processos democráticos.
Eu acho que os governantes, por muitas razões, às vezes porque se foram perdendo muito nas bolhas mediáticas e nas discussões estéreis em contexto de hemiciclo, que depois não resultam em consequências e não resultam em soluções para os problemas das pessoas, e foi-se assim um certo desfazamento entre o que é o debate político e o que é a sociedade civil e o que é a solução dos seus problemas. Estes partidos políticos vêm com mensagens disruptivas, com novos protagonistas, há uma ideia de novidade. E as pessoas gostam da novidade, gostam do que é novo, até que a testem. E nós não esperamos que cheguem lá. Porque o pior que podia acontecer às pessoas que queriam... Mas não é inércia, ou é? Não, acho que não é inércia, acho que é... Eu, quando falo em desgaste, acho que quando falo em desgaste, aquela ideia de que a mesma receita vai resolver todos os problemas. Há uma série de fatores que nós, se calhar, não temos aqui tempo para falar neles todos, mas a ideia de que a mesma receita que resolveu problemas há 30 anos pode resolver problemas hoje. Não é verdade. A ideia de uma certa rigidez na política, de uma perpetuação dos políticos, viu-se a nível autárquico, por exemplo. E a Isila sabe bem do que falámos. A lei de limitação de mandatos veio regenerar, veio refrescar e se alimentou uma maior participação das pessoas nos processos eleitorais. As pessoas revêem-se mais porque há uma renovação. A nível nacional, porventura, há uma certa, digamos que, fixação, rigidez. Há uma série de fatores. Repito, acho que os políticos, os chamados partidos do arco da governação, os partidos convencionais, têm responsabilidade, acima de tudo, porque não conseguiram governar bem, não conseguiram entregar às pessoas soluções concretas. Isso abriu uma brecha, abriu espaço para que outros partidos pudessem surgir. Porque há uma regra básica na vida das pessoas. Só se ocupa espaço quando está livre. Ana, concorda? Sim, e eu queria acrescentar que além desta insatisfação que de facto existe com a política tradicional, também daí esta ascensão dos partidos antissistema, houve também um contexto geopolítico internacional que tem vindo também a levar a que houvesse esta expansão, que são normalmente partidos que tiram, que se aproveitam, dos medos das pessoas. Tivemos uma pandemia, temos uma guerra na Europa e aquilo que normalmente as narrativas que estes partidos falam ou os temas mais abordados são de facto relacionados com esses medos. Obrigada. Nós vamos ter que ficar por aqui, fazer um pequeno intervalo, mas voltamos dentro de instantes. Até já. Bem-vindo de novo ao Bruxelas, meu amor, e à conversa com os nossos convidados. As tarifas impostas por Trump têm provocado quedas acentuadas nas bolsas e a incerteza nos mercados está a deixar os agentes económicos nervosos. À procura de soluções está a União Europeia, que tem vindo a reforçar as relações com os parceiros como a Índia e a Ásia Central. Com os Estados Unidos cada vez mais voltados para dentro e a Rússia fora da equação, Bruxelas procura agora novas alianças geopolíticas. A Presidente da Comissão Europeia tem sido muito clara na mensagem que quer passar aos aliados. A Europa vai continuar a procurar a cooperação não apenas como os nossos mais antigos aliados, mas como qualquer outro país com quem partilhamos interesses. A nossa mensagem para o mundo é simples. Se houver benefícios mútuos à vista, estamos prontos para colaborar. Paulo, até que ponto a procura da estabilidade económica justifica a aproximação a países que normalmente a União Europeia costuma criticar? Bom, há uma certa inevitabilidade de procurar outros mercados. Nós somos o espaço da democracia, da liberdade, do Estado de Direito, do Estado Social, e não abdicamos disso, da proteção do ambiente, mas há que reconhecer que as nossas empresas produzem e é preciso escoar os seus produtos, porque para que tudo o que acabei de dizer seja possível, é preciso uma economia pujante e com vitalidade. E nós, perdendo uma relação que tínhamos com um parceiro de há muitos anos, que é os Estados Unidos da América, e digamos que essa sensação de perda já começou na fase final da administração Biden, a própria campanha de Donald Trump sinalizava o que está a acontecer, portanto, isso fez acelerar o processo da União Europeia procurar outros mercados. A África do Sul, a Índia, como uma peça fazia referência. É inevitável fazê-lo. É óbvio que nós, quando damos o passo no sentido da abordagem a esses países, fazemos-lo com o pretexto económico, mas o que queremos no final do dia não é só uma relação económica, não é só uma relação comercial. É trazer esses países para aquilo que nós chamamos de países civilizados, os países democratas, os países protetores dos direitos humanos. É bom dizer que a União Europeia tem uma postura, porventura, única à escala global, é que não faz alianças nem aproximações meramente económicas.
sempre que a razão da procura é económica, para além da dimensão económica, há outras dimensões que estão, obviamente, em linha de conta. E isso acaba por ser também positivo para esses países, principalmente para os povos desses países. Há bons exemplos em que a União Europeia fez aproximações, mas fixou exigências de normalização, de padronização, de respeito de regras. Então exatamente por causa disso, Ana, ia-lhe perguntar, estas novas parcerias são apresentadas como estratégicas, mas há espaço na narrativa oficial da União Europeia para falar dos riscos, por exemplo, como o Paulo falava, em termos de direitos humanos, ambiente, que existem? Eu acho que o que a União Europeia está a fazer de momento é usar uma estratégia de soft power, porque quando fala, por exemplo, na Ásia Central, e tivemos recentemente a cimeira com os países da Ásia Central, quando tenta reaproximar-se e anuncia investimentos na ordem dos 12 mil milhões de euros para a região, estamos a falar de instrumentos para investimento, mas obviamente para, de facto, propagar os valores democráticos e as ideias que fazem parte da União Europeia. Quando se aproxima da Índia, obviamente, há também o interesse económico e recordarmos que se a União Europeia tenta há vários anos conseguir um acordo comercial ou de livre comércio com a Índia. Foi dado um ímpeto importante durante a presidência portuguesa do Conselho da UE, no primeiro semestre de 2021, para de facto essa parceria avançar, mas não aconteceu nada desde então e este ano já houve de facto um compromisso assumido a terminar esse acordo no final do ano. E aí será importante, obviamente, tentar este compromisso, mas a governação ou a estabilidade, por exemplo, dos países da Ásia Central e fazer também aqui este paralelismo, poderá dificultar eventualmente relações que de facto estão a ser tentadas pela União Europeia nesta estratégia de soft power. As relações transatlânticas continuam a ser fundamentais para a Europa, mas estão longe de ser estáveis. Entre guerras comerciais, tarifas e mudanças de rumo político nos Estados Unidos, cresce o debate sobre a autonomia estratégica da União Europeia. Os Estados Unidos vão continuar a ser um parceiro importante para a Europa. Dito isso, acredito que as tensões atuais e a disputa sobre as tarifas deixam claro o que o futuro da Europa não pode depender das mudanças do humor político de Washington, conforme a administração do momento. A União Europeia precisa de relações mais inteligentes, precisamos de laços mais amplos e devemos considerar as oportunidades existentes. No entanto, a Europa deve agir com cautela e evitar cair num protecionismo ainda maior para enfrentar a guerra tarifária com os Estados Unidos. Isilda, é realista pensarmos numa autonomia estratégica sem Estados Unidos? Eu vou-lhe dizer uma coisa. Eu estava, portanto, antes de ser eurodeputada, estava no Comitê das Regiões. E pertencia ao Comitê das Regiões quando se deu a crise do Covid. E a crise do Covid foi a primeira vez que todos nós sentimos que a Europa tem que se tornar mais autossuficiente. Que tem que procurar, de facto, dentro da própria Europa, a produção de materiais e a produção de bens que sejam necessários ser consumidos dentro da Europa. Mas não começamos aí. Não começamos. E mal, se calhar se tivéssemos começado aí, hoje já íamos muito à frente. No entanto, a procura destes novos mercados não pode de maneira nenhuma deixar esquecer os valores que a Europa defende, da democracia, da liberdade, dos direitos humanos. E é bom que, de facto, se abram estas novas portas. Aliás, há, por exemplo, neste momento, estamos a trabalhar no Mercosul, e, de facto, um contrato com os países da América Latina, que é também uma área a explorar, agora, sempre tendo em conta a defesa dos direitos humanos e da democracia. Fundamental. Paulo, ouvimos na peça que não podemos depender dos humores de Washington, concorda? Concordo inteiramente, mas não começou com Donald Trump. É bom dizer isso, que se é verdade que a situação se agudizou muito com esta administração americana, havia alguns sinais nas anteriores administrações americanas de uma tendência para algum fechamento americano em relação a acordos de comércio, a ideia de que o mercado interno americano tem que ser protegido. Este protecionismo do mercado interno americano teria necessariamente como consequências a criação de tarifas que afetassem as exportações. A ideia de que é preciso proteger uma economia como a americana é suposto não precisar ser protegida
porque ela naturalmente teria condições para, no jogo livre do comércio internacional, poder sobrepor-se a outras economias e poder ser concorrencial e ganhar mercados. No fundo, o que o Sr. Trump está a dizer é que desiste de conquistar mercados mundiais para proteger o mercado interno. Nós vamos fazer aqui mais uma curta pausa. Obrigada aos meus convidados e obrigada a si por assistir. Até já. Olá e sejam bem-vindos ao Bruxelas Meu Amor, o programa da Euronews que lhe traz todas as semanas, em português, as notícias e os debates que marcam a atualidade europeia. Eu sou Mariana Correia e hoje tenho comigo Isilda Gomes, eurodeputada do Partido Socialista, Ana Matos Neves, jornalista da agência Lusa em Bruxelas, e Paulo Cunha, eurodeputado do Partido Social Democrata. Esta foi mais uma semana intensa, com os títulos dos jornais a relatar todos os dias o impacto que as tarifas de Trump terão em vários setores das nossas vidas. Um dos que vamos focar hoje é o setor do vinho e que está a passar um mau bocado com as ameaças de Donald Trump a impor tarifas de 200% a todas as bebidas alcoólicas, incluindo os vinhos provenientes da Europa. E com a queda geral do consumo do álcool a nível mundial, Bruxelas apresentou um novo plano que se centra nos vinhos sem álcool. Ana, estas soluções propostas por Bruxelas estão longe de ser consensuais? Sim, e estão longe de perceber se de facto vão ser suficientes para contornar estas tarifas que serão aplicadas aos vinhos da União Europeia e aos vinhos portugueses. Não nos podemos esquecer que no ano passado os vinhos, as exportações para os Estados Unidos valeram para Portugal cerca de 100 milhões de euros. Este foi o segundo destino das exportações portuguesas, atrás de França. De facto, Portugal tem vindo a fazer um esforço de promover os vinhos portugueses junto dos Estados Unidos para agora haver esta questão das tarifas, o que está a levar os produtores, e especialmente os produtores mais pequenos, a ficar alarmados com o que pode vir a acontecer, porque de facto, se estivermos a falar de vinhos mais caros, obviamente que não haverá tanta procura por parte dos vinhos portugueses. Mas eu queria só acrescentar que esta pode ser uma oportunidade, de facto, para não só diversificar os mercados das exportações portuguesas, mas também talvez em apostar em diferentes gamas e, por exemplo, produtos mais sustentáveis para os quais poderá haver outra procura. Ora, o setor vitivinícola europeu enfrenta uma crise dupla, com ameaças comerciais externas por um lado e transformações profundas nos comportamentos dos consumidores por outro. Vamos agora olhar para um gráfico que nos mostra alguns números sobre a tendência do consumo do álcool nos últimos anos. Estes são dados da Organização Mundial de Saúde. Os números confirmam que os europeus bebem cada vez menos bebidas alcoólicas e que nos últimos 40 anos a diminuição foi progressiva, passando dos 12,7 litros por pessoa por ano para 9,8 em 2020. Paulo, considerando estes números e as ameaças das tarifas elevadas, Portugal fica aqui numa situação muito vulnerável. Sim, situação vulnerável, embora nós tenhamos a vantagem é que o nosso produto tem qualidade. Não vou dizer que a qualidade se sobreponha ao preço ou que compense o aumento de preço, mas muito do vinho português está numa gama onde a questão do preço pode influenciar menos a compra. Por outro lado, os produtores portugueses estão a diversificar os mercados. O que há pouco falávamos sobre outras dinâmicas, aqui aplica-se, portanto, o alargamento da base do ponto de vista do mercado pode ajudar a que consigamos compensar o tema das taxas, ou das tarifas, perdão. Agora, a questão do vinho sem álcool, eu acho que isso não tem. Fazer uma analogia entre o vinho e a cerveja ou outras bebidas, acho que é completamente inadequado. Permita-me dizer que é de quem não conhece o que é a essência do vinho, o que é a dimensão até cultural que o vinho tem em Portugal, e não só em Portugal, na França, em Itália e outros países à escala europeia e à escala mundial. A questão do álcool no vinho resolve-se facilmente com a quantidade. Eu não vejo como, sinceramente, a redução da quantidade, vista assim, pode ser um problema. Se dissermos que cada pessoa bebe menos, mas que há mais pessoas a beber, do ponto de vista da capacidade de escoamento dos vinhos, a questão resolve-se. O futuro dos produtores de vinho é cinzento. Falamos com Thierry Lejeune, da Adega Godel, que nos explica porquê. Vamos ouvir. De uma forma geral, o setor do vinho está a sofrer bastante. Atualmente, as dificultades prendem-se sobretudo com as vendas. O mercado está en baixa e há uma queda profunda no consumo. En França, os números chegan aos 70% nos últimos 30 anos, o que é inmenso. E os maiores produtores como a França são extremadamente dependentes das exportações. O que dado consumo debe-se, entre outras razões, a políticas de saúde que condenam o consumo de álcool e, nomeadamente, do vinho. No entanto,
Ao promover os vinhos sem álcool, estamos apenas a substituir um bicho por outro. É importante dizer que esses vinhos, que são maioritariamente industrializados, estão geralmente carregados de açúcar. Généralement bourrés de sucre. Isilda, pergunto-lhe, isto no Parlamento e na Comissão, isto é só uma questão puramente económica ou há de facto preocupações com a saúde? Eu penso que neste momento é uma preocupação económica. Até porque isto faz parte da nossa cultura. A cultura, nomeadamente em Portugal, a socialização, um jantar sem vinho, quando estamos juntos, obviamente que não faz sentido. E, portanto, há que haver aqui apoio também da Comissão Europeia para os nossos viticultores. Neste momento, e o meu colega disse muito bem, os nossos vinhos têm muita qualidade. Provavelmente vamos ter que ter apoios para os produtores para que consigam baixar os preços e fazer chegar a outros pontos do globo o vinho mais barato. Já quanto ao vinho sem álcool, eu tenho algumas dúvidas, obviamente. Ana, pergunto, há aqui oportunidades então para o vinho português? Sim, era aquilo que eu referi há pouco. Eu acho que de facto, como também a Isilda e o Paulo referiram, é a altura de diversificar talvez os mercados, esta apetência cada vez maior do mercado asiático por parte dos vinhos portugueses e talvez apostar noutras gamas de produtos. Não sei se a resposta será de facto o vinho sem álcool ou não, mas por exemplo, há cada vez uma maior procura de vinhos biológicos, de agricultura biológica e portanto, se calhar perceber aqui quais é que são as novas procuras, perceber aqui quais é que são os novos requisitos por parte dos consumidores e tentar dar a resposta. Portanto, nem só será um cenário, não só será um cenário negro, mas talvez uma altura de mudar, talvez, o mercado. Paulo, mas vinhos sem álcool também pode ser uma oportunidade para o mercado português ou não? Eu vejo isso com muita dificuldade no mercado português, olhando para o estereótipo do produtor, para a tipologia das vinhas, para o processo produtivo, para a memória, para a identidade, para a história, para a cultura. Acho pouco provável. Mas os portugueses já deram muitos bons exemplos de capacidade de adaptação às novas circunstâncias, à nova realidade. Agora, dizermos que o problema do vinho se resolve com a redução do álcool, como dizia há pouco a peça, o vinho sem álcool terá outras propriedades, não sei se mais ou menos nocivas. Acho que a questão da quantidade é uma questão que ao menos nos preocupa. As pessoas devem beber com moderação, mas desde que o façam e respeitem as regras e estejam habilitados a conduzir, a vivenciar, apesar do consumo, acho que isso não será visto como um problema. O programa vai ter que ficar por aqui. Agradeço aos meus convidados por terem aceitado o nosso convite. Em especial, obrigada a si, que está desse lado, por nos ter feito companhia. Se quiser saber mais sobre estes temas ou deixar-nos as suas sugestões ou comentários, escreva-nos para bruxelasmeuamor@euronews.com. Quanto a nós, já sabe, voltamos em breve com mais notícias, sempre em português, aqui na Euronews, porque Portugal também tem uma voz na Europa. Fique bem, até lá.